Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 46. Chicotes. 4 dias. Lerika levou 4 dias para obter uma taxa de aprovação de Shiro. Se avaliado em 10, 1 sendo um usuário de adaga decente e 10 sendo alguém no nível de um veterano, Lerika obteria um 2.5. Shiro, por outro lado, estaria muito longe na escala. Asterisco Tude. A adaga se incrustou profundamente no osso craniano de um xamã Murloc enquanto Lerika massageava seu pulso. O treinamento que Shiro deu a ela foi tentar acertar um alvo estacionário enquanto corria e fazia lançamentos. Isso foi apenas o estágio 1 de 4. O estágio seguinte envolveu a acertar um alvo estacionário com Shiro lançando magia nela. O terceiro estágio a fez acertar um alvo em movimento e o estágio final sendo toda acima enquanto lutava contra uma multidão de Murlocs. Este tipo de treinamento de alta intensidade permitiu que ela ganhasse uma compreensão muito melhor sobre adagas. Shiro tinha cerca de 75% de certeza de que Lerika poderia solar o guardião do obelisco do segundo andar sem muito incômodo. Por precaução, ela fez uma segunda adaga que incluía um componente magnético que atrai a uma adaga a outra. Isso foi para que ela pudesse recuperar a adaga sempre que quisesse. Além disso, quanto mais mana ela injetava na adaga, mais forte ela seria puxada. Originalmente esta era uma habilidade para uma armadura que era feita para tanques. Mas Shiro decidiu adicioná-la à adaga, já que ela tinha algumas ideias com o que ela poderia fazer com isso. Vá desafiar o guardião. Como sempre, estarei assistindo. E lembre-se, use cada uma de suas ferramentas. A função magnética pode ser usada de muitas maneiras que alguns podem nem imaginar. Shiro sorriu. Ela tinha algumas ideias, mas a satisfação de descobrir era algo que ela queria que Lerika experimentasse. Tudo bem. Lerika acenou com a cabeça já que ela também sentiu que era a hora. Ela não queria passar muito tempo, pois ainda tinha o boss final para lutar, com um chicote além disso. No entanto, desta vez ela foi autorizada para usar sua espada de 2 lâminas porque ela não teria tempo para se acostumar com os chicotes. Ela só ia testar até onde podia ir com a arma. Caminhando até o boss, Lerika respirou fundo. Murloc Grão-Mago NV20, Elite. O Murloc Grão-Mago era um pouco maior que o Murloc Mago. Era cerca de 3 vezes maior. Shiro só bocejou um pouco, pois ela provavelmente poderia matar o Grão-Mago em poucos minutos. Com um corpo grande como esse, era basicamente um alvo fácil para seu tratamento especial. Fazendo uma rede de gelo, Shiro deitou de barriga para cima enquanto assistia Lerika lutar com o boss em um ritmo de lazer. Como o Grão-Mago era um grande alvo, Lerika precisava ter certeza de que ela abusasse disso o máximo que pudesse. Continue se movendo, não fique em um só lugar. Atacar os pontos fracos e talvez fazê-lo machucar-se com sua própria magia. Lerika pensou ao se esquivar do primeiro ataque dos magos. Correndo perto do calcanhar de Aquiles do Murloc, ela estreitou os olhos e os cortou com suas 2 adagas. Ela só franziu a testa quando viu-as deixar apenas uma marca rasa fraca. Não ficando no mesmo lugar por mais tempo do que o necessário, Lerika imediatamente fez seu caminho para a outra perna e esfaqueou com toda a sua força. A mesma situação se repetiu quando Lerika franziu a testa vendo que sua força geral era muito baixa para penetrar na pele grossa do Murloc. Asterisco ban. O Murloc pisou com a perna quando uma onda de choque foi enviada. URG. Ela não podia deixar de gemer no golpe. Deslizando no chão ligeiramente, ela se estabilizou. Lerika sentiu a temperatura subir quando viu uma enorme bola de fogo atirar em sua direção. Respirando fundo, ela correu ao redor da zona de impacto enquanto ela tinha que apertar os dentes por causa do calor. Enquanto suas roupas não queimavam, ela sentia como se estivesse sendo cozida viva. Balançando o pulso, ela tirou uma adaga na perna enquanto ela era cravada. Pisando na adaga, Lerika pulou no joelho do Murloc e puxou a adaga usando a característica magnética. Esquivando-se de um tapa da palma, Lerika correu em direção ao tendão do quadril. Se eu puder rasgar o tendão do quadril, posso destruir ainda mais a mobilidade dele para criar mais pontos cegos para eu tirar vantagem. Ela pensou. Fortalecendo seu aperto em ambas as adagas, ela empurrou o poder através de todo o seu corpo enquanto usava a habilidade Reforço Corporal. Uma habilidade simples que aumenta seu potencial físico em momentos curtos. Asterisco PFF. Correndo pela área do quadril, as adagas cavaram fundo na carne enquanto o sangue espirrava por toda parte. Durante esse tempo, Lerika perdeu o controle da adaga devido à força e ao sangue atestando o aperto dela. Torcendo seu corpo, Lerika puxou a adaga que estava presa na carne do Murloc.
Pegando a adaga, Lerica parou por um momento enquanto ela recebia uma epifania. A adaga enfrentou quase nenhuma resistência voltando para mim. Durante o momento em que voltou para mim, ele tinha cortado mais da carne do que quando ela entrou. Embora fosse preciso um pouco mais de MP, a força da adaga era algo que eu não conseguia produzir facilmente com a minha força atual. Talvez se eu fizesse uso da função magnética da adaga, eu poderia causar mais danos ao boss. Lerica pensou. Shiro sorriu vendo o brilho nos olhos de Lerica. De pé, Shiro decidiu se concentrar mais, já que finalmente se tornaria interessante. Agarrando-se a um galho, Lerica balançou-se ereta já que ela queria testar se ela poderia impulsionar a adaga para longe, bem como puxá-lo de volta para ela. Injetando sua mana com a intenção de repulsa, Lerica sorriu sentindo que as adagas queriam deixar suas mãos. Eu vou precisar cronometrar isso corretamente. Puxe a adaga para dentro e gire-a antes de empurrá-la para longe para maximizar o impulso da adaga. Ela pensou. Ela estava prestes a experimentar sua nova ideia quando uma nadadeira bateu em sua direção. Rapidamente usando o galho para se afastar, Lerica franziu a testa ao ver o mago bater na árvore. Mesmo com as raízes grossas tentando segurar a árvore, o mago foi capaz de arrancá-la com facilidade. Felizmente, o mago estava deitado de barriga para baixo, pois não conseguia mover uma das pernas devido ao tendão decepado. Aterrissando no chão, Lerica soltou uma das adagas e correu em direção ao mago. Injetando mana, a adaga voou em sua direção enquanto Lerica estreitava os olhos para ter certeza de que seu tempo estava certo. Agora, torcendo seu corpo, ela usou a inércia da adaga para cortar em direção à artéria do pescoço do grão-mago. *PFFF. O poder por trás da adaga fez com que uma enorme marca de corte se estendesse pelo pescoço do mago. Bingo! Lerica sorriu enquanto seu plano funcionava. Com o plano de ataque dela dando certo, não demorou muito para Lerica matar o boss. Não só o boss não foi capaz de se mover, mas a maior parte de sua magia não acertou o alvo. Acertando o golpe final no boss, Lerica sentou-se pesadamente e deitou-se de costas. *Pará. Uma toalha fria caiu em seu rosto enquanto ela removeu para ver uma Shiro sorridente. Parabéns! Além disso, bom trabalho em descobrir a principal forma de ataque com essas duas adagas. Inércia. Lembre-se, não importa o que aconteça, a inércia pode ajudar a aumentar o poder de um ataque várias vezes devido ao impulso. Lerica acenou com a cabeça quando ela decidiu deitar lá por um segundo com a toalha esfriando-a. Ei Shiro, só estou pensando, mas onde você pegou a toalha? Você vai se surpreender com as coisas que eu tenho no meu inventário. Peguei uma toalha que tinha dentro e congelei antes de derretê-la novamente. Shiro deu de ombros. Eu vejo, a maioria das pessoas não armazena armaduras, armas e outras coisas importantes? Eu também. Mas é só que eu também tenho um monte de itens diversos dentro. Ela não estava mentindo. Ela guardou algumas armas sobressalentes em seu inventário que ela coletou dos bosses. Mas a maioria dos itens dentro de seu inventário eram itens cotidianos, como roupas, comida, pedras de mana e kits de sobrevivência, como tendas. As armas só ocuparam uma pequena parte do inventário dela. Certifique-se de descansar corretamente. A próxima luta é o último boss. Shiro sorriu. Sentada em uma pedra, ela decidiu fazer o chicote para Lerica. Ela estava um pouco confusa com o tipo de chicote que Lerica deveria usar. Havia vários tipos, mas os principais eram os não farpados, farpados e os chicotes com lâminas. Os não farpados foram usados principalmente para tortura, de modo que estava fora da lista. Chicotes farpados ofereciam maiores velocidades de ataque ao custo de danos mais baixos, enquanto os chicotes com lâminas eram o oposto. Eles causaram maior dano ao custo de flexibilidade, peso e velocidade. Dependendo da situação, um alternaria entre os dois chicotes. No entanto, Shiro acha isso irritante e um incômodo para alternar entre tipos de chicote durante a batalha. Se eu construir as lâminas no chicote, o chicote em si deve ser capaz de ampliar e retrair o comprimento da lâmina à vontade. Ela pensou que isso permitiria essencialmente que todos os três tipos principais de chicote fossem combinados em um. Certificando-se de que Lerica não podia ver o processo de forja, Shiro fez o chicote pelas costas. Cada segmento do chicote deve conter um micropistão que pode ampliar e retrair as lâminas. O interruptor do ativador deve estar perto do polegar para fácil acesso. Cada segmento deve ser capaz de retrair e alongar o chicote também. Desta forma, o chicote é capaz de alternar entre combate de longa distância e curta distância com facilidade. A melhor maneira de fazer isso é ter os nanobots ainda mais compactos e reforçar o chicote quando ele fica mais curto.
Imaginando a estrutura do chicote, a casca vazia em sua mão agora tinha luzes azuis neon esticando todo o corpo enquanto os sistemas internos estavam sendo adicionados. Certificando-se de adicionar a habilidade de disfarce, Shiro sorriu levemente. Chicote laminado de Orfenium NV20, azul, 25 nitidez, 25 de hemorragia, 25 de velocidade de ataque, 25 de chance de condição negativa 1, habilidade passiva, controle da lâmina, configuração de comprimento. Controle da lâmina, injete mana ao pressionar o botão para controlar o comprimento das lâminas em cada segmento. Quanto mais longa a lâmina, mais dano. Mas a velocidade de ataque diminui proporcionalmente ao comprimento. Configuração de comprimento, injete mana para alongar ou encurtar o tamanho do chicote. Quanto maior for, mais dano. Quanto menor for, mais durabilidade. Durabilidade, 45.000, 45.000. De pé, Shiro foi até Lyrica. Aqui, seu chicote para o próximo boss. Tente ter um sentimento por isso. Shiro sorriu quando ela lhe entregou. Neste momento, eu não estou nem surpresa com o fato de que você puxa tantas armas para fora de seu inventário. Você pode puxar um arsenal e eu não me importaria. Lyrica riu. Não tenha tanta certeza. Shiro pensou que ela eventualmente se tornaria uma fortaleza em movimento com a quantidade de MP que ela terá no futuro. Enquanto Lyrica segurava o chicote, algo clicou dentro dela enquanto um sentimento familiar a cobria. Shiro fez uma pausa vendo essa mudança. Eles olharam um para o outro enquanto Lyrica sentia sua mente explodindo. Você só pode estar brincando comigo, ela murmurou. Dê uma chance. É a única maneira de ter certeza. Lyrica acenou com a cabeça enquanto caminhava até a árvore. Alongando o chicote, ela injetou mana e fez com que as lâminas se alongassem. Respirou fundo, sua aura ficou afiada enquanto ela balançava o pulso. Asterisco a picho. O chicote deixou sua marca no arca enquanto cortava a árvore ao meio. Apenas. Não diga nada, Shiro, Lyrica disse ao abaixar o chicote. Sabe o quanto quero te dar um tapa agora? Quem diabos tem 2 proficiências ocultas? Shiro digitou já que ela estava honestamente surpresa com o fato de que Lyrica tem 2 proficiências ocultas. Mesmo em sua vida passada, ter descoberto uma proficiência oculta entre centenas de milhões poderia impulsionar a posição de uma nação, não importa o quão ruim fosse a proficiência. Era impensável ter 2. Mas Lyrica tinha uma das mais diversas proficiências além disso. Eu honestamente não sei que tipo de Deus te abençoou ou que você ganhou do grupo genético, mas posso dizer com certeza que muitos gostariam de estrangulá-la por sua sorte. Você literalmente não pode reclamar mais sobre as pessoas serem mais talentosas porque você está desafiando a lógica agora. Shiro disse no que Lyrica acenou com a cabeça. Embora eu me sinta um pouco desequilibrada. Talvez 2 chicotes então. Shiro disse no que Lyrica assentiu de acordo. Apenas pratique com o chicote por enquanto. Eu vou te dar o segundo em 1 segundo. Shiro disse enquanto ela planejava beber uma poção para recuperar a MP. Observando sua prática, Shiro não podia deixar de ter ideia sobre a nova arma de Lyrica. Ela tem uma combinação de 2 proficiências. Isso significa que a arma dela é definitivamente um híbrido ridículo. O principal problema é a construção. Não posso continuar a dar a ela minhas armas de criação nano, pois não são a solução para tudo. Talvez eu devesse recrutar Elion e tentar ajudá-lo a se tornar um ferreiro melhor. Shiro pensou enquanto um projeto da arma estava vindo à sua mente. Uma espada de lâmina dupla fina que pode se separar e transformar em chicotes ou 2 espadas. Uma combinação das 2 proficiências de Lyrica que é inédita no mundo. Talvez a arma da futura santa da espada élfica. Shiro sorriu antecipadamente. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgel. Capítulo 47. Harmonização quádrupla. Entregando a Lyrica o segundo chicote, Shiro foi capaz de ver o domínio de ataque lentamente fazer sua aparição. Com o chicote em cada mão, um ciclone de luzes prateadas se formou ao seu redor. Asterisco clap 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 clap. Shiro bateu palmas enquanto caminhava. Você acha que pode solar o boss com isso? Shiro perguntou. Talvez. Acho que há 50% de chance. Lyrica admitiu. Claro que ela tem a proficiência oculta, mas até a primeira dela levou um tempo para se acostumar. Ir direto para uma luta de boss com apenas algumas horas de prática era insano. Apenas tente o seu melhor. Tente fluir para o estado de sua proficiência e empurrá-lo ainda mais. Vá com o fluxo. Shiro sorriu. Lyrica acenou com a cabeça já que ela também sabia disso. Mas entendê-lo e executá-lo eram 2 coisas muito diferentes.
Para realmente realizar o que ela entende, ela precisaria treinar-se incansavelmente e aprimorar o sentimento de sua proficiência. Balançando os pulsos, ela retirou os chicotes e se preparou para lutar contra o boss final. Ativando o obelisco, elas sentiram sua visão mudar como se estivessem no meio de uma ilha enorme. O Rei Murloc era um Murloc musculoso enorme com músculos rasgados. A leve falta de gordura em seus membros fez seus braços e pernas parecerem grotescos quando comparados com o torso musculoso. Usava uma capa e tinha 2 espadas grandes amarradas nas costas. Rei Murloc NV-20, Elite, Boss. Os guardas eram basicamente tropas pesadas com armadura ligeiramente mais grossa. Guarda Real Murloc NV-20, pulando alto, Shiro começou a assistir à batalha. Lerica fechou os olhos enquanto ela entregava um pouco de seu controle à proficiência. Sua aura mudou quando ela desprendeu os 2 chicotes. O rei balançou a mão enquanto 2 guardas reais avançavam em sua direção. Asterisco Apish, Pi. 2 estalos de chicote soaram quando Lerica conseguiu cortar os olhos dos guardas através de seu capacete. Isso fez com que eles caíssem e agarrassem os olhos com dor. Não há necessidade de matá-los. Desative sua visão e se concentre no boss. Lerica pensou enquanto ela balançava o pulso. O chicote atirou em direção ao boss como uma serpente faminta. Asterisco Clang. Mesmo que Lerica tenha estendido as lâminas no último momento para aumentar seu poder, o rei nem sequer vacilou quando bloqueou o chicote com uma de suas espadas. Balançando o pulso, Lerica puxou seu chicote e correu em direção ao rei. Ela balançou os 2 chicotes enquanto eles faziam um movimento de tesoura. Asterisco Clang Clang. Vendo que o rei decidiu bloquear, Lerica sorriu enquanto ela ampliava as farpas dos chicotes a tempo para se embrulharem em torno das espadas. Jogando a espada longe, Lerica criou uma brecha na defesa do rei. Chutando o rei, ela saltou para trás e desembrulhou os chicotes das espadas. Torcendo seu corpo graciosamente, ela chicoteou para cima fazendo com que 2 lacerações profundas aparecessem no corpo do rei. A luta foi bastante unilateral, já que o rei não podia se mover tão rápido quanto Lerica. Sem mencionar que os chicotes gastavam menos resistência do que a espada de 2 lâminas. Tudo o que foi preciso foi um movimento do pulso e Lerica poderia chicoteá-lo várias vezes. Uma batalha de atrito também era viável, uma vez que ela poderia lentamente reduzi-lo até que ele estivesse com apenas 1 HP. Mais guardas tentaram atacá-la enquanto Lerica se esquivava e atacava cada um deles. Com o chicote, tudo que estava a poucos metros dela estava em sua zona de morte. No entanto, devido ao fato de que ela pode encurtar o chicote se quisesse, Lerica foi capaz de ajustar sua zona de morte sempre que quisesse. Uma combinação mortal com uma proficiência oculta como os chicotes. O tempo passou enquanto Lerica reduzia a vida do rei incansavelmente. Sua HP logo atingiu 1 quando ela estreitou os olhos. Amarrando o chicote sem farpas ao redor do pescoço do rei, Lerica pulou em seus ombros e enrolou-o mais algumas vezes. O rei tentou lutar, mas sem sucesso. Lerica pisou com força na coluna do rei enquanto ela puxava o chicote para trás com tanta força quanto ela poderia reunir. No momento em que ela pegou o impulso, Lerica estendeu as lâminas que cortavam impiedosamente o pescoço do rei. Asterisco hip. A cabeça voou dos ombros do rei e pousou com um baque pesado. Full respirando fortemente, Lerica acalmou o nervosismo que havia ocupado seu coração. Parabéns! Shiro digitou quando ela caiu no chão. UHH! Eu estava tão nervosa! Lerica gritou enquanto ela corria em direção a Shiro. Abraçada com força, Lerica relaxou-se enquanto ela se aconchegava no capuz de Shiro. Yin esbofeteou a cabeça de Lerica com sua asa já que Lerica estava invadindo sua área. Lerica não se importava, pois ela estava se divertindo. Shiro decidiu permitir que ela fizesse o que queria, já que Lerica trabalhou duro para matar o boss. Depois de relaxar por um tempo, Lerica se retirou de Shiro e caminhou até o corpo do boss. Seu rosto estava feliz enquanto Shiro sorriu cansadamente. Ao recolher a pedra de mana e o saque, elas se prepararam para deixar a dungeon. No entanto, Shiro bateu em seu ombro e parou. Aqui está 5 pedras de mana de rank D. Avance sua classe agora. Shiro sorriu. A maioria das classes de nível 20 só precisava de uma pedra de mana de rank D e ainda assim dançarina de lâmina élfica de Lerica precisava de 5. A comoção causada por isso não seria pequena, pois pode atrair alguma atenção indesejada. Portanto, Shiro queria que Lerica fizesse seu avanço na dungeon. Mas ainda é 5 pedras de mana de rank D? Isso é como $150.000. Lerica disse ao se sentir estranha por Shiro sempre lhe dar seus itens para ajudá-la. Por que você está se surpreendendo?
Posso lutar contra uma Dungeon Rank D para reabastecer meu estoque. De qualquer forma, eu só as uso para alimentar a pequena In. E para me alimentar. Shiro pensou. Depois de dar a Lerica 5 pedras de mana de Rank D para seu avanço de classe, ela planejava lutar contra uma Dungeon Rank D para não só subir de nível, mas para repor um pouco seus suprimentos de comida. Mas, Shiro cortou-a com um estalo de dedos e fez o movimento de silenciamento. Entendendo que Shiro pode ser teimosa para certas coisas, Lerica aceitou as pedras de mana. Com ela tendo cumprido todos os requisitos para o avanço de classe, Lerica bateu o ícone enquanto um brilho rosa envolvia seu corpo. Luzes rosas e douradas piscavam fora de seu corpo no que elas pareciam pétalas de flores que cercavam Lerica. A luz ficou por um tempo, assim Shiro sabia que isso teria sido uma má ideia fora da dungeon. Lerica NV21, dançarina de lâminas élfica. Vendo a mudança na classe de Lerica, Shiro sorriu. Parabéns! Você deu seu primeiro passo para o Rank D? Obrigada. Eu tenho que dizer, eu me sinto muito leve. Lerica disse ao perceber que sua AGI tinha experimentado um impulso por causa do seu avanço de classe. Tire um dia ou 2 para se acostumar com isso. Seria perigoso desafiar uma dungeon sem ter controle decente sobre seu corpo. Eu sei. Lerica acenou com a cabeça. Quanto à sua arma, farei Elion fazer ela. Saindo da dungeon, elas voltaram para o dormitório, pois já estava no meio da noite. A primeira coisa que Shiro fez na manhã seguinte foi procurar Elion. Chegando em sua oficina, Shiro ficou surpresa ao ver a quantidade de pessoas na fila. HM? Oh merda! É ela! Alguém de repente gritou enquanto uma placa de bunda prateada podia ser vista na bunda de quase todo mundo. Para aqueles que não tinham uma placa de bunda, eles correram para frente em direção a Elion já que eles queriam obter proteção o mais rápido possível. Os que estavam na frente ajudavam aqueles sem placa de bunda como uma comunidade unificada trabalhando perfeitamente. Shiro ficou sem palavras vendo isso. Só em perigo a comunidade humana trabalharia em harmonia. Este é o mesmo caso? Ela pensou. A fila estava tensa enquanto todos olhavam para ela com cautela. Quando Shiro chegou na oficina, ela era a única que restava. Elion tinha um sorriso no rosto enquanto o suor pingava de sua testa. Ah, Shiro, eu realmente preciso te agradecer. Os negócios estão florescendo agora. Só de fazer uma placa de bunda me dá tanto dinheiro. Elion riu enquanto ele acariciava seu ombro. Como se algum placa frágil pudesse parar meus ataques. Shiro digitou com um leve desdém. Elion encolheu os ombros. Então, o que traz a infame princesa destruidora de bunda para minha humilde loja? Eu quero encomendar armas novamente. Shiro digitou quando ela tirou uma folha de papel e começou a desenhar o projeto que ela tinha pensado. O design era semelhante ao da espada de 2 lâminas que Lerica tinha atualmente. Mas nesse projeto as lâminas são capazes de mudar e estender-se para chicotes. No centro da arma, o punho é capaz de desconectar e separar a arma em 2 chicotes ou 2 espadas, respectivamente. Vendo o projeto da arma ganhar vida, Elion ficou perplexo. Que tipo de tecnologia futurista é essa? Eu entendo que as partes fazem, mas como diabos eu deveria fazer algo assim? Elion gritou olhando para o projeto. Os mecanismos são baseados neste chicote. Puxando o chicote de nanotecnologia que ela fez, disfarçado de chicote de orfenium, Shiro separou um dos segmentos. Olhando para os componentes compactos e intrincados presos no segmento, Elion ficou surpreso com o artesanato. Como diabos alguém fez isso? Elion perguntou enquanto inspecionava a arma. Não, eu definitivamente não posso fazer uma arma assim. Isso é algo acima do meu nível. Se virando para Shiro, ele devolveu a arma. Diga-me honestamente. Você invadiu uma maldita base militar ou algo assim? Como diabos você colocou as mãos em algo tão insano? Ele perguntou. Shiro só deu de ombros. Então eu tomo isso como você não pode fazê-la. Não, eu não posso ainda. Talvez quando eu passar pelo avanço de classe várias vezes e ter o equipamento necessário. Caso contrário, eu não me vejo fazendo nada perto disso. Nesse caso, então é só me fazer 2 chicotes e uma espada de 2 lâminas para o nível 25. Para os chicotes, eu quero um farpado e um chicote com lâminas. O comprimento deve ser ajustável, se possível. Vou ver o que posso fazer. Ver o chicote me deu algumas ideias sobre como deixá-lo estender e retrair. Elion disse no que Shiro acenou com a cabeça. Você precisa de algum material? Não completamente livre. Mas antes de dizer qualquer coisa, pense no quanto ganhei vendendo pratos de bunda. Eu tenho material mais do que suficiente necessário para fazer suas armas. Pensando no que Elion tinha dito, Shiro achou lógico como era de fato verdade.
Tudo bem, obrigado por seu trabalho duro então. Shiro agradeceu quando ela saiu da loja. Seu próximo passo foi sua tarefa principal, para ir até a Associação de Mago e descobrir sua harmonização elementar. Chegando à Associação de Mago, Shiro foi até a recepcionista. Posso usar o salão de harmonização? Disseram-me que eu poderia usá-lo hoje. A recepcionista sorriu cansadamente. Temo que hoje esteja limitado ao top 20 e não ao top 10. Você teria tido a chance de usá-lo ontem. O quê? Shiro fez uma pausa quando percebeu que era verdade. Durante sua onda de destruição, ela tinha esquecido o fato de que ela poderia ter entrado no salão ontem. Mas não se preocupe. O chefe da filial já tinha previsto isso e reservado-lhe um lugar. O 10º colocado anterior, Shane, não seria permitido usar o salão de harmonização hoje. Você vai tomar o lugar dele em vez disso. Ah, obrigada. Posso entrar no salão de harmonização então? Shiro perguntou. Sim, você pode. Mas note que no futuro você tem que ter certeza de que você vem na data certa. Entendido. A recepcionista a guiou até o 2º andar. Passando por uma série de portas, elas chegaram a um enorme salão aberto. Ela não podia ver as paredes da sala como se sentisse olhando para o céu noturno. As estrelas tremulavam enquanto Shiro não sentia que ela estava em um salão. O salão de harmonização é simples. Sente-se no centro e medite. Use lentamente sua mana e a harmonização elementar se mostrará. A recepcionista disse enquanto Shiro acenou com a cabeça. Sentada no centro, Shiro deu um tapinha na cabeça de Yin antes de fechar os olhos. Uma aura pálida eclodiu ao seu redor quando a recepcionista decidiu sair. Lentamente a mana começou a mudar quando as cores começaram a aparecer. Azul cristal, roxo profundo, amarelo cintilante e azul prateado. Um total de 4 cores apareceu enquanto flutuava constantemente. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgel. Capítulo 48. Ligações quebradas. Azul cristal de gelo. Roxo profundo de sombra. Amarelo cintilante de relâmpago. Azul prateado de metal. 4 cores balançavam na aura de Shiro que ela mesma não percebeu. Agora, ela estava em estado de foco quando trouxe a mana do fundo dela. Ela mergulhou fundo em sua estrutura de mana básica enquanto as estrelas acima dela brilhavam. O salão de harmonização era um lugar especial. Foi projetado, criado e aprimorado para permitir que se desperte suas harmonizações elementares. Enquanto a maioria despertaria um ou, em casos raros, 2 elementos. Shiro tinha 4 elementos vivendo em harmonia dentro dela. Cada um apoiando-os aos outros e ficando mais fortes ao mesmo tempo, compensando as fraquezas um do outro. Originalmente, ela só deveria ter 2 elementos, relâmpago e metal devido à sua nanomância. Gelo veio com sua reencarnação como uma garota da neve e sombra devido ao seu contrato com Yin. Quando Shiro abriu os olhos, ela percebeu que não estava mais em seu próprio corpo. A área ao seu redor era uma estranha bagunça de cores torcidas, plataformas flutuantes, esferas cintilantes de luz e tendões de mana balançando suavemente. Estou viajando em algum ácido? Shiro murmurou. Seu corpo era uma estranha silhueta de luz na forma de seu corpo real. Ela não podia se mover fisicamente, mas sim com intenção. Concentrando-se em mover seu corpo, Shiro franziu a testa ligeiramente. Parece um pouco estranho. Mas eu vou conseguir. Olhando à sua frente, ela viu 4 plataformas principais que estavam perto dela. Ela estava prestes a andar à frente quando ela fez uma pausa percebendo onde ela estava. Agora ela estava dentro de seu reino de mana. O lugar onde ela atrai sua mana. Ela se lembra de ter visto o reino de mana em sua vida passada. No entanto, em comparação com o que seu reino de mana anterior parecia, seu atual reino de mana agora era semelhante a uma bagunça confusa. Dificilmente reconhecível devido às ligações quebradas de cores que resultaram em elas sendo amontoadas juntas. Estendendo as mãos, Shiro estreitou os olhos como segurava sua palma. Um monte de cores começou a tremer quando Shiro se concentrou em separar a ligação. No entanto, não importa o quanto ela tentasse, eles se recusaram a ceder. Se as ligações fossem todas resolvidas, minha eficiência de mana alcançaria o céu. Mas por que minhas ligações de mana estão quebradas e espalhadas? Shiro franziu a testa. Ligação de mana, seja de humano ou de monstro, estão todas alinhadas e conectadas. E apesar de seus elementos estarem em harmonia, eles não podiam trabalhar com suas melhores habilidades. O efeito pode não ser óbvio nos níveis baixos, mas será quando ela aumentar seu nível e ganha feitiços de tier mais alto. O consumo seria muitas vezes maior do que outras pessoas e monstros incluídos. Um exemplo seria se alguém pudesse lançar um feitiço catastrófico 5 vezes antes de ficar sem mana, ela só seria capaz de lançá-lo 1 ou 2 vezes.
e isso foi incluindo sua enorme reserva de mana. Ligações quebradas e conexões desorganizadas são um caso raro. Se quebrada em alto nível, a onda de mana caótica dentro do corpo de uma pessoa faria com que ela morresse. No entanto, para quebrar a ligação de mana, alguns passos muito cuidadosos precisam ser tomados, pois seria difícil afetá-las de outra forma. Poucos fariam de tudo para destruir a ligação de mana, já que você pode apenas matá-los em vez disso. A única razão pela qual alguém faria isso é quando eles queriam que a pessoa sentisse muita dor antes da morte. Shiro pensou consigo mesma. Então por que nasci com ligações de mana quebradas? Ela murmurou. Ligações de mana quebradas eram um grande retrocesso, pois havia apenas algumas maneiras de consertá-las. Suspirando fortemente, Shiro decidiu visitar suas ilhas elementares primeiro. Ilhas elementares são faróis que ajudam você a se conectar com os elementos e aumentar seu poder. Quanto mais desenvolvida era sua ilha, mais poderosa sua sintonia elementar se tornava. Neste momento, cada uma de suas ilhas estava nua, pois não há nada que a ajude a se conectar melhor com os elementos. As ilhas eventualmente se desenvolveriam mais ao longo do tempo. Mas agora, todos os elementos dela, exceto o gelo, estavam no mais baixo no espectro Tier 0. Seu gelo, por outro lado, estava no auge do Tier 1 e quase atingindo o Tier 2. Aterrissando na ilha de gelo, Shiro sentou-se no centro. Luzes azuis cristalinas surgiram ao seu redor enquanto um círculo mágico estava sendo formado. Shiro franziu a testa quando sentiu sua fadiga aumentar em um ritmo horrível. Ligações de mana quebradas também obstruem o avanço de Tiers, hein? Shiro pensou. A pessoa seria automaticamente enviada para fora do reino de mana se sua fadiga atingisse um nível perigoso. A pior parte é que Tiers teve que ser atualizado de uma só vez. Ela não podia fazer isso em partes. Respirando fundo, ela aumentou a quantidade de mana que subiu em sua direção. A ilha começou a tremer quando o gelo começou a se expandir por toda a ilha. O corpo de Shiro começou a flutuar para cima quando ela fechou os olhos. Uma bola de mana azul cristalina apareceu ao seu redor como um escudo. Segurando suas mãos, Shiro aumentou o acúmulo de mana enquanto ela tinha que ranger os dentes ligeiramente, sentindo sua fadiga quase chegar ao limite. Abrindo os olhos, ela explodiu com uma onda de mana que quebrou o escudo e transformou a ilha em uma tundra congelada. Kua! Shiro tossiu uma pequena quantidade de sangue quando foi forçada a voltar para o corpo. Suor estava pingando de sua testa quando ela franziu a testa. As ligações quebradas estavam dificultando a atualização da ilha. Se ela quisesse alcançar tiers mais altos, ela precisava consertar seu reino de mana rápido, ou então haverá um ponto onde ela não será mais capaz de subir de tier, não importa o quanto ela tentasse. Limpando o sangue de seus lábios, Shiro levantou-se fracamente com o cansaço a consumindo. In se preocupou quando viu Shiro tossir sangue. Estou bem, não se preocupe. Shiro sorriu e deu um tapinha na cabeça de In. Conferindo seu status, ela sorriu vendo que a atualização foi um sucesso. Nome, Shiro. Raça, Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Título, Imperatriz das Sombras, Monstro Iniciante. Mate 10 humanos para evoluir o título. 0-10. Nível, 30. Classe, Garota da Neve. Avanço de estrela em progresso, Nanomante. HP, 46.200, 46.200. MP, 73.700, 73.700. STR, 230, 85, 78. VIT, 250, 300, 70, 92. IN, 400, 450, 140, 147. AGI, 340, 400, 75, 118. DX, 260, 340, 85. DEF, 150, 135, 71. Igual bônus de título. Pontos não atribuídos, 0. Harmonizações. Gelo, Tier 2. Relâmpago, Tier 0. Metal, Tier 0. Sombra, Tier 0. Saldo, $629.500. Equipamentos. Toque para exibir. Habilidades, Garota da Neve. Magia de gelo Tier 2, regeneração passiva, abençoada pelo gelo. Magia da neve, o movimento de neve apagada, aura fria. Nanomante. Criação de adagas, engenharia de tecnologia Nano Tier 1, criação de espadas, criação de arco ou criação de armas pesadas. Outros, minimapa ou inspeção, disfarce o endurecido, equipamento medo menor, equipamento barreira de mana, equipamento. Com a harmonização Tier 2 em gelo, suas habilidades ganhariam um aumento bruto de 10% de dano e 10% de eficiência. Com isso só lhe falta matar os bosses.
Garota da Neve, X emate 20 bosses NV30 de elemento gelo, X, 30 núcleos de gelo, alcance a harmonização Tier 2 no elemento gelo. Enxugando seu suor, Shiro deixou o salão de harmonização. A Shiro, Mark chamou por ela. Sim, você deve ter feito a sua harmonização, certo? Precisamos registrar sua harmonização em seu ID. Ele disse que lhe deu um tablet. Vou esconder metal e relâmpago por enquanto. Sombra será óbvio mais cedo ou mais tarde quando em evoluir. Shiro pensou quando ela colocou Tier 2 na harmonização de gelo e Tier 0 na harmonização de sombra. Obrigado. Mark sorriu e pegou o tablet. Enquanto sua aparência exterior parecia ser composta, ele ficou chocado profundamente por dentro. Ela tem 2 harmonizações? E é sombra também. Talvez seu animal de estimação seja quem tenha dado essa harmonização. Então isso significa que o animal de estimação é algo especial. Ele pensou. Meus 30 núcleos de gelo estão prontos? Sim, estávamos prestes a enviá-los, mas você pode recolhê-los em vez disso. Siga-me. Mark disse no que Shiro acenou com a cabeça. Enquanto seguia Mark, ela não podia deixar de pensar nas ligações de mana quebradas. Não importa quem ou o que, eles sempre nascerão com ligações de mana ilesas. No entanto, a dela estava uma confusão. Isso significava que seria um defeito de nascimento ou algo aconteceu com este corpo antes que ela o ocupasse. Garotas mulheres da neve eram monstros que podem ser formados de algumas maneiras. Primeiro foi o caminho natural. Mana se reuniria perto de um local gelado e lentamente ganharia sensibilidade. O próximo foi o tipo reconstrução. Mana pegaria as emoções negativas de uma mulher que morreu em uma área cercada de gelo e lentamente as reconstruiria em uma garota da neve. Isso significava que havia uma grande possibilidade de que seu corpo ser do tipo reconstrução. Então isso significa que a antiga dona deste corpo tinha uma rixa com alguém para justificar um reino de mana quebrado. Shiro pensou com olhos estreitos. Isso vai tornar tudo muito mais complicado, pois ela não sabia quem era a pessoa. Ela poderia literalmente andar em uma cidade grande e alguém vir arrancar a cabeça dela do torso. Eu vou ter que manter meu rosto escondido mais vezes então. Shiro pensou. Talvez uma máscara facial inferior de Arin faça o trabalho. Uma máscara facial inferior que pode ser removida ou puxada para cima a qualquer momento vai ajudá-la a esconder seu rosto. Dito isso, eu poderia estar literalmente pensando demais sobre isso. Shiro deu de ombros. Chegando a um conjunto de portas, Mark fez ela esperar por um momento antes de voltar com uma caixa. Nesta caixa estão os 30 núcleos de gelo que você queria. Mark disse sentindo uma pontada em seu coração. Se não fosse pelo fato de que seu senhor lhe disse para dar a ela, ele tentaria encontrar outra desculpa para não dar a ela. Obrigado. Pegando os núcleos, Shiro saiu do prédio. Com 2/3 das tarefas feitas, só preciso matar os 20 boss de gelo. Shiro pensou ao começar a procurar algumas dungeons de nível 30. Floresta de Lobos de Prata NV 25, 30. Montanha dos Yetis NV 30. Das 5 dungeons de NV 30 que estavam nesta cidade, apenas 2 eram de gelo. Lobos de prata caçam em bandos que serão irritantes. Enquanto cada um dos Yetis são como um mini-boss em si mesmo, havia benefícios em lutar contra qualquer um, mas Shiro queria um que fosse rápido e fácil. Ela tinha 20 boss para matar, afinal. Eventualmente Shiro decidiu com os Yetis, pois seria mais fácil atingir o boss, evitando os mobs se viajasse para fora de um grupo. Lutar contra os lobos seria demorado e sem mencionar, consumia muita resistência, também um pé no saco. Voltando aos dormitórios, Shiro bateu na porta de Lerika. E aí? Lerika perguntou. Eu vou estar um pouco ocupada amanhã para que eu não esteja no dormitório. Shiro digitou, deixando de fora o fato de que ela estava desafiando um dungeon sozinha. Você vai desafiar outra dungeon rank D, não é? Não, não minta. Eu sei como você é, Shiro. Apenas certifique-se de ter suprimentos e ficar segura. Lerika disse com um suspiro. Shiro era teimosa. Lerika sabia que embora muitas pessoas quisessem evitar o perigo, Shiro queria que o perigo aumentasse de nível. De que outra forma uma garota de 13 anos estaria no nível 30? Shiro bateu a cabeça de Lerika com um sorriso. Eu sei, não se preocupe. Eu escolhi uma dungeon que é fraca contra mim. Tudo bem. Shiro deixou o dormitório no início da manhã seguinte quando ela chegou na frente do portão da montanha de Yeti. Entrando escondida, ela certificou-se de que nenhum dos guardas a viu. Sua visão mudou quando ela viu onde ela estava. Como dito no nome, ela estava no topo de uma montanha enorme. Ela podia ver lados perigosos do penhasco que levariam à morte se caíssem.
A neve estava caindo suavemente enquanto o chão estava envolto em camadas de neve e gelo. Aventureiros normais precisariam de equipamentos especiais só para que pudessem lutar em um nível decente nessa dungeon. Não havia obeliscos aqui na montanha. Cada um dos bosses estava em alturas diferentes quando Shiro inclinou a cabeça e olhou para cima. A montanha poderia ser dividida em 3 áreas de alturas variadas com o boss final no topo da montanha. Não só os aventureiros tiveram que lutar com pés instáveis, mas também tiveram que aturar a falta de ar, o frio cortante e a nevasca ocasional que pode acontecer. No entanto, essas coisas não fizeram nada a Shiro, pois ela não foi afetada pelas condições.